Salve, salve galera! Vamos agora à questão 38, que trata do tema Renascimento Cultural. A questão 38 traz o seguinte texto: acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Interessante. Algumas ideias já foram trazidas aqui por esse texto. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, de acompanhando até invenção tecnológica. Você tem uma informação aqui. Nesse primeiro bloco, a gente tem o grupo social, que é a burguesia, tá? E a gente tem as intenções dessa burguesia. O que é que a burguesia quer? Ampliar seu domínio. E ela quer ampliar seu domínio sobre o quê? Sobre a natureza, sobre o espaço, tá? E sobre o conhecimento, o pensamento racional. Então, você tem aqui um movimento que é o renascimento cultural, daqui a pouco científico, no qual uma categoria social vai financiar, né, vai participar desse movimento a fim de ter o controle, né, do saber, do pensamento racional. E qual é o propósito de ter o controle desse pensamento racional? É poder administrar, controlar, ordenar não só a natureza, como também as formas de pensar. Os cientistas também iriam se atirar nessa aventura tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Aí aqui a gente já tem uma outra coisa. A gente já tem a aproximação entre aquilo que é pesquisa científica e aquilo que é a arte, né? Então você tem aqui uma aproximação entre arte, né, e ciência. E aí a gente precisa, para resolver essa questão, entender, né, pelo menos o mínimo do conhecimento do conteúdo de renascimento cultural para poder, né, ter essa compreensão do que é que eles pretendiam exatamente entre essa união de arte e ciência. Bom, vamos olhar a pergunta. O texto apresenta um espírito de época, né, o espírito de época do Zeitgeist, lá do Hegel, né, aquela ideia da mentalidade de uma época, que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre. Então, vamos lá. Qual é o verbo operatório aqui? O verbo operatório é marcada, né? O que é que marca, tá? E qual é o sujeito, tá? A relação. Então, a relação desse momento é marcada pelo quê? Tá? O espírito dessa época, ele marca que tipo de relação? É isso que ele quer saber de você, tá? Perceba como isso se une aqui. A gente olha já, vamos falar um pouquinho sobre o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural, meus caros, ele consistiu num movimento cultural e artístico que começa na Baixa Idade Média, ali por volta do século XIII, em uma fase que nós chamaremos de Duecento, e vai até o século XVI, em uma fase que nós chamaremos de Cinquecento. A ideia aqui dos renascentistas é trazer uma nova compreensão de mundo, uma compreensão que resgatava os valores clássicos e que negava os valores medievais. Então, desse modo, o Renascimento vai trazer algumas características muito interessantes. Por exemplo, ele vai trazer uma percepção de mundo muito focada no antropocentrismo, né? O homem como centro do mundo, o tal homem vitruviano, Vitrúvio, a ideia de homem virtuoso, de homem completamente proporcional, né, de homem perfeito. Além do antropocentrismo, nós teremos o humanismo, a busca para definir o que era ser humano, o que significava ser humano, essa criatura criada por Deus que uniria a ideia de fé, uma vez que eu continuo acreditando em Deus, com a ideia de razão. Para os renascentistas, compreender o ser humano, compreender a natureza humana, compreender a própria natureza que está ao redor do ser humano, era compreender a criação divina e, consequentemente, era compreender Deus, tá? Sempre numa perspectiva de buscar uma resposta para o porquê das coisas, ainda que eles não negassem Deus. Observe que os renascentistas não negam Deus, Deus continua sendo o Deus cristão, né? Jesus, Jeová e assim por diante. O que eles querem é compreender a criação divina, compreender a natureza. Daí essa outra característica que é
o naturalismo, tá? Essa percepção da natureza, ela parte do indivíduo. Então, para os renascentistas, né, o ser humano é um indivíduo único, dotado de vontades individuais, dotado de escolhas, né? A própria ideia de liberdade já começa a aparecer aqui, ainda que de maneira um pouco tímida, mas já está surgindo. E perceba, são valores que vão dar base à própria burguesia, né? O hedonismo, que é a ideia da beleza, né? do corpo, a beleza das coisas, tá? E essa beleza estaria, né, concentrada na ideia de proporcionalidade, uma vez que os renascentistas eles resgatam valores clássicos e, consequentemente, resgatam também elementos da matemática. E o nacionalismo, onde você vai perceber a adoção do idioma local, a produção de obras voltadas para a construção de uma identidade nacional, aquilo que um pensador chamado Benedict Anderson, eu estou até com a obra dele aqui, ó, né, no livro Comunidades Imaginadas, ele vai falar exatamente como se dá a construção dessa comunidade-nação, dessa ideia de identidade nacional. Eu trouxe também algumas obras para mostrar, por exemplo, essa percepção antropocêntrica. Perceba que os valores religiosos eles continuam, mas eu vou retratar, né, os elementos religiosos a partir de uma percepção divina. A partir de uma percepção humana. E como é que eu vou tratar as figuras divinas a partir de uma percepção humana? Pelos sentimentos, os anjos choram, né? E principalmente por aquilo que nos define enquanto ser humano, que é exatamente a morte. Jesus aqui carregado nos braços dos seus apóstolos, nos braços, né, da sua mãe, nos braços daquele que os ama, está morto. Então, nesse momento em que ele morre, ele é um ser humano. Um outro aspecto bem legal é o aspecto do homem vitruviano, onde você vai ter aqui a ideia de proporcionalidade, né, trabalhada pelo Leonardo da Vinci. Aqui nós temos o símbolo da razão humana, que é o quadrado, tá, unido ao símbolo do divino, que é o círculo, o eterno. Então você tem o logos, a razão, juntamente com a fé. Tá? E essa percepção de tentar compreender o ser humano, de tentar compreender a natureza, vai levar muitos artistas renascentistas a desenvolverem aspectos, né, relacionados à ciência. Bom, a partir daí, nós percebemos, né, novamente no texto que aqui há uma aproximação entre desenvolvimento artístico e desenvolvimento científico. Observe que isso é mencionado no texto, onde os artistas e os cientistas eles vão estar unidos durante o Renascimento. O próprio Leonardo da Vinci fala sobre isso. Leonardo da Vinci tem uma frase que ele diz assim: a arte é a mais completa das ciências. E aí, quando você tem esse conhecimento básico somado a essa interpretação que eu estou trazendo para vocês, aí a questão fica tranquila. Qual é a relação estabelecida pelo texto que caracteriza o Renascimento? Bom, não é fé e misticismo, uma vez que eles querem romper, né, com essa percepção de místico, eles querem trazer explicações racionais. Né? Apesar de ser um movimento ligado à burguesia, o texto não está falando sobre comércio, também não está mencionando política e economia. E observe que se você anula a letra C, por coerência teórica, né, já que você anulou comércio, você também teria que anular a letra D de dado, né, economia. E se você anula a letra A, por causa da palavra fé e misticismo, você também teria que anular a letra E, né, por causa da palavra religião. Então, meus caros, a resposta correta só pode ser a letra B de bola. Beleza? Bom, a questão está aí disponível para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Paulo Teles e esse é o canal Mais História. Valeu, galera!